Uma ótima noite para você que nos acompanha nesta quinta-feira, 28 de agosto. Eu sou Sandra Pedrosa e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. STF afasta retorno imediato de crianças ao país de origem em casos de violência doméstica. Rafael Sgrilles. A discussão envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios violentos fora do nosso país e são acusadas pelos companheiros de sequestro internacional de menores. CNJ intensifica julgamentos de crimes contra a vida e mira casos antigos e de vulneráveis para o mês nacional do júri. Conselho Nacional de Justiça mantém ordem para evitar prisões automáticas em regime aberto e semiaberto. Karina Chagas. A decisão vale para que todos os juízos e tribunais criminais do país, exceto o Supremo Tribunal Federal, cumpram integralmente o artigo 23 da Resolução do CNJ, número 417 de 2021. STF invalida a proibição de casados em cursos de internato das Forças Armadas. São 6h17, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STF afasta retorno imediato de crianças ao país de origem em casos de suspeita de violência doméstica. Os detalhes com Rafael Sgrilles. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, afastou a possibilidade do retorno imediato de crianças e adolescentes ao exterior em casos de indícios de violência doméstica. A discussão envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios violentos fora do nosso país e são acusadas pelos companheiros de sequestro internacional de menores. O texto da convenção prevê que, em casos de violação de direito de guarda, a criança ou adolescente deve ser devolvido imediatamente ao país de origem. A exceção até então eram em casos em que ficasse comprovado o risco grave de, no retorno, a criança ser submetida a perigos de ordem física ou psíquica. O STF entendeu que a exceção deve ser estendida a casos de indícios comprováveis de violência doméstica, mesmo que a criança não seja a vítima direta do abuso. Os ministros acompanharam o voto do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido em que o texto da convenção deve ser interpretado de forma compatível com o princípio do melhor interesse da criança com a perspectiva de gênero, ou seja, com a proteção da mulher. Da Agência Rádio Web, Rafael Sgrilles. Representantes do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública dos estados da Bahia, Pernambuco e Amapá se reuniram nesta semana para identificar os maiores entraves no julgamento de crimes contra a vida pelos tribunais do júri. O objetivo da reunião, conduzida pelo conselheiro José Rotondano, presidente da Comissão Permanente de Justiça Criminal, Infracional e de Segurança Pública, foi preparar as instituições para a edição deste ano do Mês Nacional do Júri, que acontece em novembro, além de compartilhar boas práticas que possam ser replicadas em todo o país. Para a edição deste ano no Mês Nacional do Júri, foi definido como prioridade o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de crianças e mulheres, processos antigos com mais de 5 anos de tramitação sem desfecho e crimes envolvendo policiais. Pouco mais de 90 mil ações são enquadradas nesse perfil, de acordo com o Mapa Nacional do Tribunal do Júri. Os números revelam o tamanho do desafio. Cerca de 210 mil processos aguardam julgamento nos tribunais do júri. Apenas entre janeiro e agosto deste ano foram julgados mais de 43 mil casos.
CNJ mantém ordem para evitar prisões automáticas em regime aberto e semiaberto. Os detalhes com a repórter Karina Chagas. O Conselho Nacional de Justiça confirmou parcialmente a decisão que já havia determinada em caráter nacional, em que mantém a ordem para evitar prisões automáticas em regime aberto e semiaberto. A decisão vale para que todos os juízos e tribunais criminais do país, exceto o Supremo Tribunal Federal, cumpram integralmente o artigo 23 da Resolução do CNJ, número 417 de 2021. A decisão original do relator Ulisses Rabanedo determinava ainda o recolhimento de todos os mandados de prisão não cumpridos, expedidos contra pessoas condenadas nesses regimes e que tenham respondido ao processo em liberdade, além de prever também a responsabilização funcional de magistrados que descumprissem a determinação. No recurso, era argumentado que o Conselho Nacional de Justiça teria extrapolado a sua competência ao impor a partir de um caso concreto que ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. No julgamento, os conselheiros reconheceram a relevância do tema ligado a flagrantes violações de direitos fundamentais no sistema prisional. Segundo o voto do relator, a resolução do Conselho Nacional de Justiça busca impedir que a prisão seja usada como a primeira medida de execução penal em condenações aos regimes aberto e semiaberto, o que previne violações que atingem, em regra, pessoas em maior vulnerabilidade social. O Conselho Nacional de Justiça reafirmou ainda que os tribunais devem adotar medidas práticas definidas pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Entre elas está a determinação de que nos casos de condenações transitadas em julgado, em regime aberto ou semiaberto, o juízo não deve expedir mandado de prisão caso o condenado esteja em liberdade. A indicação é de que se proceda à imediata autuação do processo no sistema eletrônico de execução unificado e seja expedida guia de recolhimento correspondente. Segundo destacou o relator, a decisão já produziu efeitos concretos, ao evitar que pessoas fossem recolhidas indevidamente ao sistema prisional, em alguns casos até mesmo esquecidas em estabelecimentos penais por anos. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. A seguir no próximo bloco, STF invalida a proibição de casados em cursos de internação das Forças Armadas. E você vai conferir ainda, a STJ retoma julgamento sobre crime conhecido como 113 Sul de Brasília. São 6h23, nós voltamos em instantes. Aguarde, hein? Radar da Justiça. STF invalida a proibição de casados em cursos de internato das Forças Armadas. As informações com Rafael Esgriles, que está de volta. Na sessão plenária da última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, invalidou uma regra do Estatuto dos Militares que proibia pessoas casadas em união estável e também com filhos ou dependentes de ingressarem em cursos de formação ou graduação de oficiais e de praças que exigiam regime de internato. Como o tema tem repercussão geral, a decisão do STF deverá ser aplicada em todos os casos semelhantes em tramitação nos tribunais do país. No voto que conduziu o julgamento, o relator do recurso, ministro Luiz Fux, afirmou que a regra incluída no Estatuto dos Militares, artigo 144-A de 2019, viola princípios constitucionais de igualdade e de proteção à família. Um recurso extraordinário foi apresentado por um militar casado contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou o seu pedido para anular um edital do curso de formações e graduação de sargentos, que vedava o ingresso de candidatos casados ou com filhos. Em relação ao caso específico, o relator Luiz Fux considera que a restrição não se justifica, pois não há evidências de que o fato da pessoa ser casada ou ter filhos atrapalhe no exercício militar. Da agência Rádio Web, Rafael Esgriles. STJ retoma julgamento do crime conhecido como 113 Sul na próxima semana. As informações com Sara Niederauer.
o recurso da arquiteta Adriana Vilela, condenada a mais de 61 anos de prisão pelo assassinato dos pais e da empregada em 2019 em Brasília, volta a julgamento. Conhecido como o crime da 113 Sul, o caso ganhou esse nome em referência à quadra onde a família vivia. O relator, ministro Rogério Cruz, votou contra a defesa e pela execução imediata da pena. Já o ministro Sebastião Reis Júnior divergiu, defendendo a anulação da ação penal desde a fase de instrução, o que exigiria nova coleta de provas. Com o pedido de vista do ministro Og Fernandes, o julgamento foi interrompido e segue empatado, aguardando os votos restantes. A sessão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça será transmitida ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube. Jornalistas que desejarem acompanhar presencialmente precisam de credenciamento prévio por e-mail. As imagens serão registradas apenas pela equipe de comunicação do STJ, mas fotógrafos e cinegrafistas também podem se credenciar para permanecer próximos ao plenário. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. 6h27. Você vai conferir no próximo bloco um giro pelos tribunais brasileiros. Voltamos já. Radar da Justiça. 6h28, vamos saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil. Justiça do Maranhão concede mais de 13 mil medidas protetivas no primeiro semestre. Cid Marcos. No enfrentamento aos crimes de violência contra a mulher e feminicídio, a Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão estruturou 2 frentes de acompanhamento processual. Nesse grupo de trabalho, até junho, já haviam sido analisados 50 processos relacionados ao crime de feminicídio, todos sob constante monitoramento. Essas ações são revistas e despachadas semanalmente pela equipe do Núcleo de Inteligência e Tecnologia, assegurando agilidade e eficiência na tramitação. A Justiça de Primeiro Grau do Maranhão já realizou quase 6 mil julgamentos de feminicídio e julgou mais de 290 mil processos de violência doméstica. Os dados são do painel da violência doméstica. Corregedoria do Mato Grosso orienta cartórios sobre registro civil com respeito à cultura indígena. Mércia Lívia. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso lançou material para orientar cartórios e comunidades indígenas acerca da resolução CNJ de número 12/2024, que trouxe mudanças no registro civil de nascimento de pessoas indígenas. A norma garante aos povos indígenas o direito de registrar seus nomes conforme sua cultura, incluindo etnia, clã, território de origem e língua indígena. O principal objetivo é apresentar de forma clara e acessível as regras para o registro civil de nascimento de pessoas indígenas, bem como as possibilidades de retificação ou alteração desse registro. O material em formato didático e visual foi encaminhado a todas as serventias do Estado e disponibilizado ao público em geral. Justiça do Tocantins realiza agendas para a qualificação do sistema socioeducativo. Fabrício Veloso. Os membros do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas do Estado do Tocantins visitaram as instalações do Núcleo de Atendimento Integrado NAI de Palmas. A equipe realizou 2 reuniões para debater as ações voltadas para o sistema socioeducativo. Entre as ações que estão em andamento e que precisam ser desenvolvidas a partir da atuação do Tribunal de Justiça, em parceria com outros órgãos, estão as atividades voltadas ao atendimento inicial de adolescentes acusados de prática de ato infracional, à saúde mental, à aprendizagem e ao fomento e à cultura no contexto socioeducativo. 6h32. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você pode rever esse programa acessando o canal oficial do TJMG no YouTube. Boa noite e até amanhã. Tchau.